o irmão dele, era cheio de, não é? Como o irmão diz, peludo, o outro vai e coloca, e o pai com o tato. Falou, vai, eu vou acreditar. Mas a voz, ele não se enganou na voz. A voz não engana, ele fala, mas tá coisa estranha. Tá vendo? Porque isso são níveis. Isso são níveis. Você quer ver, depois você ouve, aí você confirmou, mas você quer tocar. Nós somos Tomé. Tomé viu Jesus e depois ouviu. Ele falou, não, eu quero tocar. Eu quero tocar, porque se eu tocar eu acredito. Mas pastor, houve uma variante, porque geralmente a pessoa que nasce com debilidade visual, ela tem outro sentido mais apurado. Como não foi o caso do patriarca, ele teve cataratas, por isso que ele ficou cego, segundo por causa da idade dele. Ele não soube distinguir do ouvido a voz do filho, exatamente. E se fosse de nascença, ele sabia com certeza. Oh, glória. Tá vendo coisa interessante? Então isso tudo são portas, não é? Portas. A mulher do fluxo de sangue tocou. Tocou quem? Na veste de Jesus. Nem foi em Jesus. Tocou só na veste. E aqui saiu virtude. Só a virtude da veste saiu. Então foi através do toque que ela cedeu a vitória dela. Oh, glória. Os ossos de Eliseu também, quando ele estava na sepultura. Olha aí. Pode contar. E aquele moço que foi lançado, mataram ele, lançaram, e por ter tocado nos ossos de Eliseu, ele teve. Só o toque, tá vendo? Então nós temos que. E o irmão é bom dar um exemplo bom, eu também dei um positivo, que é o quê? Para você ver que isso não é só para o mal. O problema é que nós abrimos as portas, abrimos os nossos olhos, ouvidos, o tato para tudo e fica sempre aberto. Não, espera lá. Nós temos que fechar algumas portas em alguns momentos. Senão não dá. Nós já vamos ver aqui um exemplo bem claro. Para não demorar mais. O olfato. Quem pode ler aí, por favor? Sentido relacionado à capacidade de sentir o cheiro das coisas. O nariz humano possui a capacidade de fazer distinção dos cheiros e odores. Estes sinais são enviados ao cérebro, que efetua a interpretação. Nós somos capazes de ouvir milhares de cheiros. Os cientistas há pouco tempo dizem que nós temos a capacidade de sentir 1 trilhão de cheiros e odores. Eles que colocam isso para cima, foi Deus que criou. Nesse caso eu dou crédito a eles, não é? Mas para você ver que pelo olfato, você fala, não, mas pelo olfato, como é que eu posso receber uma vitória ou perder uma vitória ou ser, não é? Simplesmente pelo olfato? Um exemplo bíblico que vocês estão a ver. Tem exemplos bíblicos. Pelo olfato as pessoas conquistaram. E pelo olfato as pessoas perderam. Muito, muito importante. O vaso de alabastro, por exemplo. Não foi? O vaso de alabastro. Como é que foi? A mulher pegou? Todos estavam na mesa, ela chegou por trás, não foi? Exatamente. E derramou em Jesus aquele incenso, aquele unguento, não é? Emanou um cheiro por toda a casa. E o primeiro a dizer, o Judas, falou o quê? Está estragando. Podia vender esse unguento por 300 dinheiros. Que não dava nada. Que não dava nada. Mas quando ele vendeu Jesus, ele vendeu por 300? Não. Vendeu por quanto? 30. Por 30. Então você só fala 10% daquilo que as pessoas dizem. E na mesma hora ela recebeu perdão. Muito importante. Tá vendo? Então pelo olfato, a hora que Jesus sente aquele cheiro, e todos sentem, ele fala, o que é isso que está passando aqui? A mulher estava com um unguento a derramar, estava escondido, todo mundo detectou pelo cheiro. E vai logo Judas a colocar preço nas coisas. Isso é 300 dinheiros, não dá para a gente ficar rico. Mas vendeu Jesus por 30, tá vendo? Pastores, obreiros, muito prazer, hein? Você só vale 10% daquilo que as pessoas dizem. Meu Deus. É verdade, não está na Bíblia? 300, vendeu por 30.
E dependendo da bolsa que jogar, ele corre risco de ser levado. Né? Exatamente. Outro exemplo para vocês verem sobre o olfato, que é uma porta. Isso é uma porta, é um acesso. Se nós não guardarmos, entra tanto a bênção de Deus como a maldição. Você vê que Esaú estava lá chegando do campo todo cansado, suado, cansado. E ele chega com muita fome. E o Jacó fazendo uma sopinha de lentilha. A hora que ele olha para aquela coisa, aquele prato vermelho, sente aquele cheiro, Jesus amado, já era. Ô Jacó, daí um pouco dessa comida, eu como de tudo. Ah, mas que isso? Você está com fome? Eu estou morrendo de fome. Não vou te dar. Jacó, o que é isso? Dá aí um pouco, ô Jacó. Não, isso daqui só vai dar para mim, então. Você está com tanta fome, do jeito que você está falando, você quer comer tudo. E eu como tudo. O que você quer por esse prato? Vai, me dá sua primogenitura. O que é isso? O que é primogenitura? Perdeu a bênção de Deus por causa do olfato. Começou pelo olfato. O que eu quero que vocês entendam, que são portas, que desencadeia depois uma reação. E a gente já vai ver. Por último, o paladar. Quem pode dar um exemplo? Quem pode ler, por favor, primeiro? Sentido que, através da língua e do nervo gustativo, torna possível perceber os sabores. Possui uma cerca com 32 dentes, para na superfície de nossas línguas existem milhares de papilas gustativas. São elas que captam o sabor dos alimentos e enviam informações ao cérebro, através de milhões de neurônios. Glória a Deus. Paladar, não é? Paladar é o último estágio responsável, o último nível mais baixo por guardar o nosso coração. Exemplos na Bíblia. Lá no Éden, né? A Eva. Lá no Éden, a Eva. Mais exemplos. Eu desenvolvi uma teoria, sabia? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Minha teoria está virando um conceito já. É importante, às vezes nós explicamos coisas que não faz sentido nenhum. Mas às vezes, saber, você começa depois a analisar as coisas, aquilo como você começa a montar um quebra-cabeça. Eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês entenderem os níveis. Isso daqui, talvez você fale, irmão, o que tem a ver isso com o paladar? Não tem nada a ver, só estou te dando uma explicação para você saber que existem níveis. Quando nós falamos de teoria, nós estamos num nível mais baixo, sabia? É uma teoria, é uma hipótese. Porque aqui não dá para ser testado ou medido. Por isso que a evolução é uma teoria. Mas o que eles fazem? Eles metem ela neste nível e alguns neste. Não é, é aqui. Precisa tanta fé para acreditar na evolução como na criação. E eu tenho fé na criação e acredito. Mas também para ver a evolução de uma coisa tão complexa, tornar-se tão perfeito, também preciso de fé. Porque não foi e não pode ser observado. Amém? Então nós estamos no primeiro nível. Segundo, conceito. Quando muitos já dizem a mesma coisa. Ok? Muitos já dizem a mesma coisa, o mesmo sentido. Aquilo torna um conceito. Sai de teoria e passa para conceito. Mas quando nós falamos de definição, o próprio nome já diz. Definir. É o fim. É aquilo. Não é mais nada que aquilo. Eu defino o meu conceito. Vocês estão entendendo? É o último nível. Último nível. Tá bem? Então, eu estou dizendo uma teoria minha. Que é o quê? Sobre comida. Por quê? O problema para mim, pastores e irmãos e irmãs, sempre foi a comida. Qual é o problema do Éden? Comida. O povo sai do Éden, sim ou não? Aí, vem Noé sai da arca, eles pecam por causa de quê? Comida. Tá com fome, beberam e não sei o quê. O povo vai para o deserto, reclama de Deus por causa de Comida. E por causa de comida eles não entraram em Canaã. Por causa de comida. Sim ou não? Sim. E só comida no barulho. Quando chega Jesus, a primeira coisa que o capeta vai testar ele é o quê? Comida. Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em comida. Jesus ele disse, olha, como foi nos dias de Noé, será na vida do Filho do Homem. Comiam e bebiam. Primeiro estágio. Segundo estágio,
Casava e dava em casamento. Glória. Ué? Então, às vezes nós pensamos, o paladar não tem nada a ver. Eu como tanto que eu quiser. Glutonaria é comer sem ter vontade. E não é porque é gordinho. Tem uns magrinhos violentos, né? Violentíssimos. Eles vão na festa, não é prejuízo, Pedro. Eles vão na festa, eles enchem o bolso e não engordam de ruim. Glutão. É verdade. E está pecando, tá pecando. Por isso que Paulo ele alerta, para nós não termos o nosso apetite, né, desequilibrado. Pecado, sabe o que é? O que é pecado para vocês? Diz lá. Rapidinho. Já que a gente está falando dessa coisa, que nós basicamente aqui estamos falando de fechar portas contra o pecado. E o Anderson vai falar de uma coisa muito importante. Pecado versus iniquidade. E eu só quero que vocês dizem o que acham que é pecado. O que é pecado? Rapidamente. 3, 2, 1, vai. Ninguém. Vou tentar de novo. 3, 2, 1, vai. O que é pecado? Cobiça. 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 Mais. O que é pecado? A gula. Mas, tipo assim, o que é pecado? Separação de Deus. Errar o alvo. Sim ou não? Desobediência a Deus. Desobediência. Mais. Mentir. Errar o alvo. Mentir é um tipo de pecado e tipo de pecado. Eu estou aqui definindo um conceito. Já viu que eu já ensinei, já se viu para cá, tá vendo? Então defini mais ou menos um conceito do que é pecado. Separar de Deus, os vossos pecados porão divisão entre mim e vós, não sei o que. Errar o alvo. Pecado, sabe o que é? Vou mostrar para você, ó. Também, não é isso, ó. Eu não tenho aqui uma definição de pecado. Já está ajudado, tá vendo? Eu tenho um conceito, que é o quê? Desequilíbrio. Isso é pecado. Fala demais, peca. Come demais, peca. Fala de menos, peca. Come de menos, peca. Desequilíbrio. E até, pastor, se achar muito humilde, é pecado. Sou mais humilde do que o senhor. Se fazer demais, peca. Peca. Se fazer de menos, peca. É ou não é? O irmão fez assim, ó. Tava pensando. Os olhos revelam a alma. Falo para vocês, olhou para baixo, buscou lá dentro, olhou para cima, olhou para o futuro, pensou, o que vai fazer? Olhou para a esquerda tem uma coisa, olhou para a direita é outra. Porque os olhos revelam a nossa alma. E a graça é mais severa, que na lei eu tinha que consumar, na graça... Exato. Aumentou o nível, né? Aumentou o nível. Por quê? Coração, né? Coração. Né? Você imaginou no coração, pecou. Por que isso? Por que Jesus está dizendo? Se você cobiçou no coração, você já pecou. Você fala, irmão, isso é impossível. Eu estou vendo, eu vou cobiçar. Não é impossível. Por isso que existe o Espírito Santo. O que era impossível, Deus habitar em nós, aconteceu. Isso é que era impossível. Meu Deus. Isso é que era. O que o irmão está dizendo é fortíssimo, já que a gente está falando do coração. Destrinchando tudo. Jesus já disse assim, ó, quando você olhar e desejar, já aconteceu. Meu Deus. Por quê? Por quê? A consciência. Sim, também. Eu também, Porque a consciência. gente cobiça algo que não podemos ter. Estamos a pecar, cobiçamos aquilo, desejamos aquilo. Vou explicar para vocês. Tecnicamente, nas minhas matemáticas, não é igual vocês já viram, que é bem difícil, irmão, peço desculpa. É meio chato, mas quando você... Deus, anjos e homem. Fiz errado, peraí. Rapidamente, para você, é importante vocês perceberem isso. Mundo dos homens, regiões celestiais, mundo de Deus. Deus
e os anjos estavam aqui, não é? Depois, aqui, tinha os anjos e por fim o homem. Essa era a hierarquia, Deus, anjo e homem. Certo? Agora passou a ser anjos, igreja e Deus. Nós estamos acima dos anjos. Então, quando nós fomos criados com uma parte eterna. Então, por isso que Salomão diz, assim como imagina a tua alma, assim será. Porque quando nós pensamos aqui no mundo dos homens, no mundo de Deus acontece. Só que às vezes o que reflete no mundo dos homens não é instantâneo, não é em tempo real. Porque aqui tem tempo, aqui não tem tempo. Por isso, na plenitude dos tempos, não haverá mais tempo. Relógio, acabou. Não vai haver mais tempo, diz a Bíblia. Só existe tempo aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Só na Terra. Entendeu ou não? Então, quando nós olhamos e nós temos uma parte eterna dentro de nós, essa parte eterna, ela registra. E acontece na eternidade. O nosso sim fica registrado. Irmão, então eu olhei, cobicei, peguei, pegou, porque ficou registrado. Registrado. Mas ninguém viu. Ninguém viu, ficou registrado. Aonde? No nosso DNA. Glória a Deus. É ou não é? Ficou registrado no nosso DNA. E abriu-se os livros, e o livro dos livros. Meu Deus. O que são os livros? Então, o nosso espírito é a caixa negra, ou a caixa preta, que registra tudo. Então, quando o nosso consciente não alinha com o nosso subconsciente, nós não acedemos ao super consciente. Isso é um alinhamento, ó. Então, presta atenção, você pecou de forma consciente, não se arrependeu, vai orar o subconsciente, que é onde Deus colocou a palavra de Deus, quer os pensamentos acusando ou defendendo. A lei de Deus é inata, não necessita de aprendizagem. Glória a Deus. Então, quando você peca e você vai orar, o subconsciente te acusa. Quando você dorme, quando não sei o quê. Então, não tem como a tua oração subir. Mas quando você está alinhado, você se santifica, você anda bem. O mínimo, pelo menos, você lê a Bíblia, você está em comunhão com os irmãos, com Deus, você ora, você se sente bem, você vê que está limpo o canal, você acende aqui o superconsciente. Ou, neste caso, Deus. Estão entendendo? Então, esse subconsciente, ele grava tudo. Grava tudo! Tudo! E aí abre a caixa negra e ele revela, aí você esqueceu. A caixa negra não esquece.